Olá Papi Blue, olá Mami Blue, conversemos sobre a decadência, que é uma das formas pelas quais o tempo extingue direito. A decadência, ela tem toda uma teoria para que possa ser entendida. Vamos a ela. Existe algo chamado relação jurídica, laço em volta. Relação jurídica é chamada de jurídica justamente porque, se alguma das partes envolvidas não cumprir o que lhe incumbe, o poder judiciário força o cumprimento ou pune o descumprimento. Então, isso é o que torna uma relação jurídica. Como eu costumo dizer em sala, namoro não é relação jurídica, casamento é relação jurídica. Por quê? Porque aí já tem os deveres e os direitos ali advindos da lei. Veja. Para que nasça uma relação jurídica, tem que ter a vontade, em tese, de todos os envolvidos. Se nós estamos numa relação de direito privado, então todos têm que querer estar naquela relação. Para que haja uma relação de, por exemplo, de emprego, tem que ter a vontade do empregador e do empregado para que os dois estabeleçam essa relação de emprego. Se temos uma relação de compra e venda, tem que ter a vontade do vendedor e do comprador. Então todos os envolvidos têm que querer. Mas se é verdade que, se para nascer uma relação jurídica precisa a vontade de todos, para que exista, para que nasça a relação jurídica, para que se chegue ao fim da relação jurídica, isso não necessariamente é verdadeiro. Basta às vezes a vontade de um para que para todos acabe a relação jurídica. Imagine. Nós temos aqui um casamento. Então nós temos aqui o esposo e a esposa. Para os dois casarem, os dois tiveram que querer. Mas para que acabe o casamento, quantas vontades precisam? Acertou. Só a vontade de um dos dois. E a vontade de um dos dois vai valer para os dois. Ou seja, basta que um requeira o divórcio para que os dois fiquem divorciados. Pense, por exemplo, numa relação de emprego. Basta que o empregado ou o empregador diga para o outro, não te amo mais, para que não haja mais emprego ali. Então veja, esse tipo de direito que é dado a um, para que sozinho estabeleça, modifique ou extingua uma relação, isso tem nome. Isso é chamado de direito potestativo. Escreve aí, direito potestativo. A palavra potest em latim quer dizer poder. Então é um direito-poder, é um direito que é dado a um de interferir na relação e o outro não pode fazer nada, tem que aceitar. Então, se por um acaso eu estou casado e a minha esposa quer divórcio, só cabe a mim ir para o bar e beber. Por quê? Porque não posso eu impedir o divórcio, porque o divórcio é um direito potestativo. Se o meu empregador me dá um PNB, não cabe a mim tentar me manter a força no trabalho ali, fora daqueles casos de estabilidade que a lei manda. Ou seja, direito potestativo, direito de demissão, direito potestativo, direito do divórcio. Então isso é o que se chama de direito potestativo. Olha aqui, então para nascer relação jurídica tem que ter a vontade de todos. Mas para chegar ao fim uma relação jurídica, basta a vontade de um. Vontade de um. Essa vontade de um que extingue a relação jurídica, eu vou colocar aqui, ó, tem nome, é chamado de direito potestativo. Direito potestativo. Esse direito potestativo pode ter prazo ou não ter prazo para ser exercido. Um direito potestativo de divórcio não tem prazo. Enquanto dura o casamento, se pode requerer divórcio. Direito de demissão não tem prazo. Enquanto dura a relação de emprego, pode haver um pedido de demissão, pode haver uma despedida. Mas veja, existem direitos potestativos que têm prazo. Vamos tratar sobre relação de consumo, artigo 49 do CDC. O artigo 49 do CDC fala do direito de arrependimento. Toda compra feita fora do estabelecimento dá ao comprador, dá ao consumidor 7 dias, olha o prazo, 7 dias para que ele desfaça o negócio. É o chamado direito de arrependimento, prazo de reflexão, como queiram.
Para ter compra e venda teve que ter a vontade do fornecedor e do consumidor. Mas para terminar essa compra e venda basta a vontade do consumidor. Temos um direito potestativo. Mas temos um direito potestativo, nesse caso, com prazo. Então veja, temos um direito potestativo sem prazo. Sem prazo. Mas nós temos um direito potestativo com prazo. Existem direitos potestativos que têm prazo para ser exercido. Atenção. Exemplo, né? Exemplo. Artigo 49 do CDC. O fim do prazo para exercer direito potestativo tem nome. É chamado de decadência. De novo. O fim do prazo para se exercer direito potestativo é chamado de decadência. Então, falou em direito potestativo. Falou em direito potestativo, também chamado de direito formativo aí por parte da doutrina. Falou em direito potestativo. Falou em direito potestativo com prazo. O fim desse prazo é chamado de decadência. Pronto, então esse é o conceito de decadência. É o fim do prazo para exercer um direito potestativo. Veja. Tratemos agora sobre os detalhamentos da decadência. Decadência tanto pode vir de lei, decadência legal, está aqui um exemplo, decadência legal, como pode advir da vontade das partes. Eu posso dizer, eu te vendo esse carro aqui e te dou 30 dias de garantia de satisfação. Se você não gostar do carro em 30 dias, independente de ter defeito, apenas me devolve o carro que eu te devolvo o dinheiro e nenhuma pergunta lhe será feita. Isso é um prazo decadencial. Agora que já sabemos o que é decadência, vamos detalhá-la. Detalhamentos sobre a decadência. 1. Decadência legal é cognoscível, conhecível de ofício pelo juiz. Já a decadência convencional precisa ser alegada. Essa alegação da decadência convencional pode ser, segundo os termos do Código Civil, artigo, em qualquer grau de jurisdição. E, por regra, no direito civil, decadência começou a contagem, ela é fatal, ou seja, não se suspende e não se interrompe. Temos apenas um caso de impedimento da contagem do prazo decadencial, ou seja, não começa a ser contado. É a decadência que corre contra absolutamente incapaz, artigo 3º, ou seja, o menor de 16 não é emancipado, então contra ele não corre prazo decadencial. A decadência legal é irrenunciável, a decadência convencional pode ser renunciada. Então você conversou comigo sobre decadência. No próximo vídeo, na próxima aula, nós faremos um confronto entre prescrição e decadência, para você nunca mais se enrolar no que tange ao prazo prescricional e decadencial. Vamos a ele? É isso.